Olá a todos! O balé clássico surgiu nas cortes italianas no início do século XVI, embora não se saiba ao certo de onde veio a inspiração para os seus primeiros passos e coreografias. Foi o termo italiano balletto que deu origem à palavra balé. Na época, tratava-se de uma diversão muito apreciada pela nobreza local. Tamanha admiração pela dança levou a princesa italiana Catarina de Médici a introduzir o balé numa nova corte quando se casou com o rei da França, Henrique II. O mais belo e famoso espetáculo oferecido nessas cortes foi o balé cômico da rainha em 1581 para celebrar o casamento de sua irmã. Esse balé durava de 5 a 6 horas e fazia com que a rainha fosse invejada por todas as outras casas reais europeias, além de ter uma grande influência na formação de outros conjuntos de dança em todo o mundo. Por volta do século XVIII, os espetáculos passaram por transformações, concentrando-se mais na música e na dança. Foi nessa época também que as bailarinas começaram a se rebelar contra os vestidos que usavam até então e que limitavam os movimentos. Por causa dessa restrição, os homens eram os que tinham os papéis de destaque nos espetáculos. Como as coreografias cheias de saltos e giros ganhavam espaço, as mulheres tiveram que reagir. A belga Marianne Coupy baixou os saltos dos seus sapatos e encurtou as suas saias para desenvolver melhor a sua dança. Não foi por acaso, ela foi uma das primeiras bailarinas importantes da história. O último momento marcante da origem do balé ocorreu no século XIX, quando a italiana Marie Taglioni foi a pioneira a dançar na ponta dos pés. Hoje, o movimento mais identificado como o balé clássico. Acredita-se que a primeira apresentação do balé clássico no Brasil foi realizada nos palcos do Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro, em 1813, que mais tarde se tornaria o Teatro João Caetano. Nossa convidada de hoje é bailarina clássica formada pela Royal Academy of Dance, educadora física e diretora artística do balé Paula Tucci. Paula, muito obrigada, muito bem-vinda por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Então nos conte, como o balé surgiu em sua vida e quando foi que você se decidiu, né, a se dedicar, né, a essa arte? Bom, eu iniciei meus estudos de balé aos 11 anos de idade. Na verdade, eu entrei no curso de jazz, né, o jazz juvenil, que o jazz é uma dança que tem influência de outros estilos. No caso, ele tinha muita influência da técnica do balé clássico. Então, isso fez com que eu me interessasse pelo balé. Então, aí eu comecei a experimentar as aulas de balé clássico e me apaixonei pela dinâmica da aula, os desafios, porque a aula de balé clássico é encantadora, né? Nós temos, assim, dificuldades ao longo da aula, ao longo de todo o tempo que você faz a aula, você tem que estar sempre, né, atento, concentrado. Uhum. Então, eu comecei a gostar muito. E eu era uma aluna muito dedicada, eu fazia quase todos os dias da semana. E aí, logo aos 14 anos, eu já fazia parte de um grupo avançado dessa escola, né, que eu era matriculada. Uhum. E a minha professora, então, me chamou, né, me convidou para que eu começasse a aprender a dar aulas. Porque é muito diferente você fazer aulas e você dar aulas. Então, eu comecei com crianças. E aí, né, você fica meio assim perdido no começo, porque eu também era praticamente uma criança, né, 14 anos, mas aí eu fui vendo que realmente, nossa, eu gostava daquilo. Fui ficando um pouco mais velha, comecei a fazer cursos fora da cidade, fui ganhando as minhas turmas dentro dessa academia e aí então eu comecei também a dar aulas em escolas de educação infantil na cidade. Uhum. Eu implantei em inúmeras escolas de São Carlos o balé clássico. E aí, então, eu fui, né, prosseguindo, fui fazendo cursos, terminei a minha formação, entre aspas, né, porque a formação da gente é contínua. Uhum. E aí, em 1999, eu realizei um grande sonho, que foi abrir a minha própria escola, né, para trabalhar da maneira com que eu sempre acreditei. Então, a sua fonte de inspiração foi o jazz?
A princípio sim, né? Para poder começar o balé clássico foi através dele, né? Sim. Porque na minha época, assim, nós não tínhamos essas informações que temos hoje. Então, eu entrei meio que sabendo, né? Minha mãe me colocou lá para eu fazer uma atividade, porque ela achava bonito o balé, eu não achava nada. E aí, então, através, né, dessas aulas que eu comecei a me interessar mais. Que bacana. Agora, existe um papel definido ou exigido para se tornar uma bailarina? Porque até existe, como você mencionou há pouco, várias modalidades, né, de balé neoclássico, expressionista, elementos da dança moderna também, né, inseridas no balé. Sim, então. Tem que ter um perfil? É assim, olha, né, eu posso dizer do balé clássico, que é a minha especialidade. Sim. Então, a gente tem, assim, duas linhas para ser trabalhada. A primeira seria o balé clássico profissional. Certo. As pessoas que dançam em companhias, que dançam, né, o mundo todo. Então, sim, para essas pessoas existe um perfil. Primeiramente, um perfil físico, né? Infelizmente, o balé requer que a pessoa seja alta ou mediana, que ela tenha os braços bem alongados, né? O pescoço. Então, são exigências mais assim para esse mundo profissional. Certo. Mas, por exemplo, também a gente tem bailarinas famosas no mundo inteiro que são baixas. Tem a Natália Osipova, por exemplo, mas ela tem um caráter artístico muito grande, a técnica dela é excelente. Então, são pessoas que se sobressaíram, mas assim, elas fogem um pouco às regras. Por exemplo, né, você vai fazer uma audição, então a pessoa que ela tem mais ritmo, ela já é mais alongada, se ela tem consciência corporal, noção de palco, então ela sempre vai ter um ponto a favor. Certo. Mas o principal mesmo é o psicológico. O bailarino, ele tem que ter um perfil, isso já é desenvolvido, né, no balé, mas ele tem que ter como que eu posso explicar? Ele tem que ter essa força para... Uma consciência também, né, do que ele precisa desenvolver. Isso mesmo. E ele também, porque o balé, ele é muito desafiador, ele é muito difícil. Então a pessoa, ela tem que ter essa força para se superar a cada dia. A pessoa tem que ter a humildade de escutar o professor, né? Tem que ter a humildade de reconhecer os seus pontos mais difíceis e os seus pontos mais falhos e trabalhar em cima disso. Tem que ter uma tolerância à dor, porque são horas exaustivas, né, de ensaio. Tem que amar muito. E aí depois, né, tem a outra linha, que são as pessoas que elas não querem ser bailarinas profissionais, não querem ser a primeira bailarina do teatro municipal. São pessoas que podem fazer o balé em qualquer idade, que qualquer corpo. Hoje, graças a Deus, isso já está muito mais, né, desmistificado, porque antigamente nós tínhamos essa ideia de que para as pessoas fazerem balé, elas tinham que ser jovens, né? Então, para que a pessoa ela pode dançar, ela pode chegar a usar uma sapatilha de ponta, ela pode chegar num alto um alto nível do balé clássico sem ser uma profissional. E aí, então, ela pode ter o corpo que ela tiver, né, a idade, que não há problema algum. Ai, que maravilha isso, né? E como é o dia a dia de uma bailarina? Bom, os bailarinos, né, trabalham com o corpo. Então, o corpo é o instrumento de trabalho dele. Então, por exemplo, né, as pessoas que são profissionais, elas já têm, logo de manhã, tem os alongamentos, as aulas, épocas de ensaio. Né? Então eles têm as provas dos figurinos, precisam ensaiar com os figurinos. A bailarina tem que logo já moldar a sua sapatilha de ponta para aquele ensaio. Fora essa rotina de aula, ensaios, ainda hoje tem, por exemplo, muito o Pilates, que ajuda muito na performance. Então eles intercalam também exercícios de fisioterapia, né, para evitar a lesão. E também, né, se o bailarino tem algum problema, então esses exercícios são coadjuvantes. Nos dias mais próximos, a gente tem os ensaios gerais, aí o professor, o ensaiador, o coreógrafo ainda corrige mais, fala, aperfeiçoa tal coisa, arruma aqui, gire melhor para a direita, tal. Então tem todas essas observações. E aí a pessoa, né, tem já a estreia. Quando ela dança, depois que ela termina ainda de dançar, os bailarinos são bem exigentes consigo mesmo,
mesmo, então eles ainda praticam mais um pouco, porque, né, a pessoa acha que ainda às vezes não está tão bom, então ela quer praticar, ela quer rever a imagem. A busca da perfeição, né? Nós trabalhamos com a arte Sim. é a busca pela perfeição, que embora não Isso. exista, mas a gente busca, né? Você disse no início, moldar a sapatilha. Como é isso? Como se faz isso? Então, porque é assim, né, quando a pessoa inicia, né, o estudo da sapatilha, tem que ter toda uma preparação anterior, tem que ter todo um corpo já preparado, não é da noite para o dia que a pessoa vai usar a sapatilha de ponta. O professor tem que ter bem um critério para colocar as sapatilhas. Certo. Então, né, a pessoa já tem que ter um corpo já tonificado, os pés, tornozelos. Então, ele já vai estar com o corpo preparado para colocar. Como eu citei aí o bailarino profissional, o que a gente quer dizer moldar é o seguinte, porque a pessoa põe a ponta e aí então ela precisa fazer os exercícios de meia ponta, empurrar o peso, né, mais para frente, para achar o eixo, enfim, fazer os exercícios mesmo de aquecimento. Isso já são mais para as pessoas que não estão dançando o balé não querem ser profissionais, bailarinas profissionais, para as pessoas comuns, né? Ou isso vale para todos? Isso vale para todo mundo, porque a bailarina, ela tem, né, todo um trabalho a bailarina profissional, todo um trabalho de aquecimento, como eu falei, ela tem que colocar a ponta, tem que se adaptar rapidamente a ela, né, porque ela já está adaptada, mas o que eu quero dizer é cuidar da ponta, amarrar e subir e descer, enfim, fazer os exercícios de aquecimento. Para ela ser uma bailarina, para seguir profissional, para seguir uma carreira internacional, então ela é diferente, totalmente diferente às aulas que você dá para uma pessoa que queira dançar por dançar. Olha, é assim, a aula de balé clássico ela é universal. No mundo inteiro, a estrutura da aula de balé clássico é igual. O que muda quando, né, a pessoa, por exemplo, ela quer se profissionalizar, ela quer se tornar uma bailarina profissional? Ela tem que ter primeiro uma formação básica. Essa formação, mais ou menos, leva de 8 a 10 anos, porque o balé é muito criterioso, é bem difícil, é a técnica dele, né? Então, a pessoa tem que ter essa formação e aí depois, então, ela tem que se preparar para fazer exames, para fazer audições, para entrar. Cada companhia tem um critério para escolher o bailarino, né? Mas aí, de modo geral, o bailarino tem que ter uma técnica bem avançada, tem que ter agilidade, tem que ser, né, atender os requisitos. E aí, então, ele se torna um bailarino profissional. O que difere são as horas, né? O bailarino, ele faz a aula, trabalho de 8 a 10 horas, como um trabalho, né? E o bailarino amador, não, ele faz aula 2, 3 vezes por semana, ensaia no final de semana, entendeu? É essa a diferença. Entendi. E, no caso, quando se tem uma apresentação, existe um medo, um estresse, um medo de se machucar, porque são lesões, às vezes, que tiram a bailarina de uma apresentação, não acontece? Sim. Mas o que acontece é assim, né? No balé clássico não existe nada que seja improviso, tudo no balé é muito ensaiado, é muito planejado. Então, você vai ter um espetáculo, você ensaia meses, você tem uma preparação física, né? Que você faz a aula lá. Então, por isso que é muito bom também que, assim, por exemplo, tem escolas que às vezes tiram as aulas para só ensaiar. É um erro, porque o bailarino precisa continuar com o seu condicionamento, né? Para não acontecer uma lesão, isso. Então, a maior preocupação quando a gente trabalha assim na escola, no dia a dia, são os alunos que dançam pela primeira vez. Então, eles ficam nervosos, eles falam, e se eu esquecer a coreografia, se eu cair, coisas assim de quem está inseguro. Então, nós fazemos todo um trabalho, né? Isso cabe ao professor, ao diretor, a gente já vai conversando e a pessoa também ensaia meses. Então, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai ficando segura, né? Ela vai entendendo. Isso em relação ao estresse é normal, porque a gente fica mesmo. Todo mundo, mesmo que tenha uma vasta experiência, todo mundo, antes de entrar, fica com aquele friozinho na barriga, que a gente acha até, assim, fundamental, né? Porque também se você chegar lá e não sentir nada, não vale a pena. Mas,
Ou também, por exemplo, se a pessoa já tem alguma lesão, já aconteceu comigo, por exemplo, eu tinha um estiramento na minha panturrilha e eu ia dançar, então a gente fica um pouco mais tenso, porque você fala, eu... Não está completa 100%. Exatamente, né? Você está tomando, às vezes, remédio, fazendo a Isso. fisioterapia, então é esse mais o medo, mas geralmente é tudo muito ensaiado antes. E existe alguma competição entre as bailarinas? Infelizmente existe, né? Eu acredito assim que o ser humano ele já é, assim, por natureza, um pouco competitivo, né? Então, também cabe muito isso aos diretores trabalhar, porque isso é facilmente evitado, porque o balé clássico, você vai assistir um balé, por exemplo, você vê o conjunto, você vê a harmonia. Você precisa ver isso, né? E essa harmonia, eu acredito assim, que não seja só dos passos bem executados. Se você tem um grupo, um corpo de baile, que todo mundo, assim, né, pelo menos se respeita, todo mundo se dá bem, eu acho que isso é muito transparente. Acrescenta, né, a todos. Sim, sem dúvida. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os professores, nós somos uma equipe, o balé clássico, um precisa do outro. Então, se nós competirmos entre nós vamos dividir, né? A gente tem que juntar as nossas forças para que o balé clássico, né, para que a gente atinja os nossos objetivos. Mas infelizmente existe. Existe mesmo. E você, onde você é professora, você tem várias alunas, Sim. como você já disse. E você percebe assim, qual o grande sonho dessas meninas hoje que estão ali? Olha, principalmente as mais novas, que estão começando agora. Então, assim, nós temos, né, muitas alunas e muitos, assim, perfis, né, diferentes e sonhos diferentes, por incrível que pareça, né? Quando a criança é pequena, aos 3, 4 anos de idade, o sonho delas é ser a primeira bailarina, dançar um solo, né? Porque elas ainda não têm noção, né, da vida real de uma bailarina. E aí, digamos que para as crianças menores. Se você pega, por exemplo, um adulto que nunca fez, o sonho dele, por exemplo, é aprender os passos, poder se apresentar, assim, de uma forma bonita, né, no teatro. Nós temos também alunas que querem também se tornar profissionais, né, bailarinas profissionais, e a gente também tem muitas outras que elas falam, eu quero ser professor, elas falam o nome de uma professora, né? Então elas também têm esse sonho, graças a Deus, né? Para que o balé clássico sempre continue evoluindo. Você disse, a gente está falando aqui de meninas, mulheres, mas você também dá aula para meninos? Os meninos também se interessam pelo balé? Sim, aqui no Brasil, né, nós temos ainda, está melhorando muito, mas ainda a gente tem uma certa cultura que os meninos, eles acabam entrando mais tarde para o balé. Por quê? Eles não têm de início, é muito raro o apoio da família, né, principalmente os pais, né, o pai, a figura do pai. Então, ele espera o quê? Ter uma certa liberdade, né, uma maioridade para começar o balé. Então, tem uma proporção muito distinta entre meninos e meninas. Infelizmente, há poucos meninos no balé clássico ainda. Isso está melhorando e vai melhorar cada vez mais, mas ainda existe um certo preconceito, né, em relação ao menino. Você enfrentou alguma dificuldade na sua formação? Você estudou aqui no Brasil, né? Mas a sua academia é de Londres, né? E você já dançou fora do Brasil também? Então, olha, é assim, né? Eu fiz toda a formação aqui. Eu sou formada pelo método inglês, que é um método reconhecido internacionalmente, que faz exames no mundo inteiro. Na minha escola de balé, eu não faço exames internacionais. Nós trabalhamos com uma metodologia que é baseada nas correções, nas linhas dessa escola inglesa, mas é um método livre, porque nós trabalhamos, como eu já disse, com pessoas de perfis muito diferentes, que tem pessoas que querem fazer o balé apenas como também até como uma própria atividade física, elas não têm interesse em prestar exames e etc. Certo. E quanto tempo dura a carreira de uma bailarina? Olha, eu costumo dizer assim que para sempre, porque, claro, né, cada companhia tem pessoas que têm, assim, um tempo menor, que ela, né, por causa da idade, mas é muito o físico, o histórico das lesões, né, a gente tem bailarinos que conseguem ainda ir até 30 anos, até mais,
né, dependendo do físico. Mas eu falo que é uma vida toda porque jamais um bailarino, quem vive da dança, não se aposenta nunca, porque ele vai sair daquela companhia, ele vai ser um ensaiador, um professor, um crítico de dança, vai dar aulas, porque, né, o balé, a pessoa não consegue separar a vida e a profissão. E nós temos exemplos no Brasil, né, Márcia, Sim, Elê, Ana Botafogo, isso. Que já tem uma idade. Fizeram, né, trabalho como bailarinas, né, principais solistas, e hoje continuam. Continuam. E agora, quais os benefícios do balé para a saúde, para o corpo feminino, para a nossa saúde, né, digamos, da mulher? Dançar faz bem? Nossa. Bom, eu sou bem assim, né, para dizer, porque nós temos assim, né, há 31 anos que eu dou aula de balé e a gente vê muito, né, assim, o que o balé faz na vida das pessoas. Bom, primeiramente, porque assim, o balé, né, a primeira coisa que você fala no balé, você já pensa na postura. Isso. Então, para que a gente possa manter a postura, a gente tem que trabalhar a musculatura das costas, o peitoral, o abdômen. Então, por exemplo, a flexibilidade no balé trabalha-se muito, é muito necessário, né? As pernas altas. Então, o balé, ele trabalha o corpo de uma forma harmoniosa. A gente trabalha a flexibilidade, mas trabalha a força. Então, né, a parte interna da coxa, porque a gente trabalha muito o que a gente chama de andeor, né, que é a rotação do quadril para fora. Os braços, né, a gente tem os movimentos dos braços. Então, ele trabalha o corpo como um todo. Num todo, né? Isso mesmo. Agora, uma curiosidade, como vocês, bailarinas, conseguem ficar nas pontas dos pés? Quais são os seus maiores desafios, né, de conseguir ficar nas pontas dos pés? Então, né, como eu introduzi um pouquinho antes, primeira coisa, né, ninguém coloca a sapatilha da noite para o dia, tem todo um trabalho muscular, um trabalho para tonificar a musculatura. E aí, então, quando, no caso, a adolescente vai colocar a sapatilha de ponta, ela já tem, então, o corpo preparado, né, para colocar. Deve-se ter, né, porque a gente tem que ter a consciência de colocar sempre na hora correta. E aí, então, a gente usa a sapatilha de ponta, que a ponta dela é durinha, né, tem internamente uma camada. Uma proteção lá dentro? A gente tem a proteção dos pés, que se chama ponteira, mas na sapatilha de ponta, o material dela tem uma camada de tecido, cola intercalado e juta, que tem, então, que faz com que a sapatilha fique flexível. E aí, mais o trabalho da meia ponta, que a gente sempre vai fazendo, os joelhos bem estendidos, a bailarina consegue subir na ponta, né? E o subir, na verdade, é o mais fácil. O difícil é executar toda a técnica do balé clássico, né? Esse andeor que a gente fala, com os joelhos estendidos, com as costas, né? Quadril encaixado, as costas retas, a técnica do balé. Conjunto, isso, né? Mesmo. Agora, existe uma coreografia que você adora ver, ou dançar, ou que te emociona? Bom, eu, né, vivo do balé clássico, então eu assisto muitos balés, então assim, a gente até às vezes, né, que é diferente, porque uma companhia dançando é de uma maneira, a outra companhia dançando o mesmo balé, a emoção é outra. Eu tenho inúmeros balés, assim, que eu ficaria citando o dia inteiro que eu gosto, mas eu tenho um especial que é o balé A Bela Adormecida, que tem o Grand Pas Dédé, né, que é da Aurora, quando as bodas de Aurora que chama, que é maravilhoso, porque é um balé bem pesado, assim, né, difícil, mas ele é emocionante, ele é lindo, né, porque tem essa parte, assim, da expressão corporal, que todo balé tem, claro, mas eu acho ele, assim, diferente. Bacana. Geralmente a escolha para estudar balé é das mães ou das filhas, ainda pequenas, assim? Olha, então, é assim, assim, há muito tempo, né, as mães, elas tinham os sonhos de fazer o balé, e por alguns motivos, porque, por exemplo, há 20 anos, né, há 30 anos, o balé, ele era menos acessível. As escolas eram menos escolas, os valores das mensalidades eram mais altos, né, então as pessoas que se dirigiam até um balé eram pessoas de um nível econômico maior. Então, às vezes, aquela menina tinha o sonho de fazer o balé e não tinha, às vezes, condições, ou por qualquer outro motivo, né? Eu estou citando motivo financeiro, mas vários outros motivos.
E aí então né, a mulher tinha criança e uma filha, menina, ela queria o quê? Que ela fosse bailarina, realizasse o seu sonho. Hoje, já, né, de uns bons anos para cá, como está mudando esse perfil, eu acredito que hoje as pessoas, porque nós temos, por exemplo, muitas alunas mães, mulheres já de mais idade, que elas já estão realizando esse sonho. Então, claro que elas gostariam que as suas filhas seguissem, mas eu acredito que elas já não estão assim transferindo com tanta intensidade. Ainda existe muito, mas eu acredito também que isso já esteja mudando. Que agora né? ela pode dançar também. E né? outra coisa também, porque hoje a criança ela tem acesso, né? Quando eu era menina, para eu saber o que era um balé, então eu precisava ir até o teatro, né? Essa cidade menor nem tinha tantas apresentações. Sim. Então hoje a criança ela tem desenhos, hoje tem muita coisa de bailarina, então já vai despertando um pouco mais, né? Então a criança ela já pode se expressar mais. E pode escolher também. Já pode escolher, ser bailarina ou isso, não. Né? Mas ainda há, sim, né, as mães que ainda carregam. Uma certa pressão. Sim, mas a pessoa também não vai muito longe, porque não dá para você, né, Precisa gostar muito. Precisa gostar muito. Bom, nós estamos chegando já ao fim do nosso programa e eu gostaria que você definisse o balé para você. O que é o balé? Bom, eu nem sei definir o que é o balé, porque, sinceramente, o balé é a minha vida, né? Tudo, assim, tudo que eu faço no meu dia a dia, tudo quando eu acordo, tudo é pensando, lógico, né? Minha família, sem dúvida, mas o balé. O balé, eu tenho orgulho de dizer, porque eu vivo exclusivamente do balé clássico, né? Então, que é muito difícil, né? Num país que nem é uma coisa tão tradicional. Então, eu tenho muito orgulho do balé. O balé, eu não sei separar a minha vida do balé. O balé, para mim, é tudo. Paula, muito obrigada. Eu que agradeço. Danço não apenas por dançar, mas por sentir em cada partícula do meu corpo as notas de uma música que nunca para. Uma música que surge dentro de mim. Cada vez que penso em dança, meu corpo ganha uma vida exuberante, um brilho que nenhum ser humano tem. Minhas mãos falam várias línguas que todos conseguem entender. Meus pés ganham vida como se dançassem sós. Meu corpo grita todas as palavras do meu espírito como se eu nunca tivesse falado. Isso é dançar. Isso é viver a dança e senti-la cada vez mais. Isso é apenas dançar. Citação de Maíra Santos. O programa Feminino de A a Z termina aqui. Despeço-me. Até o próximo.